Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana saiu 2 vitórias para o futebol pernambucano. Lembrando que o Sport já jogou 5 jogos e nenhuma vitória, o Náutico 2 jogos e nenhuma vitória, o Retrô 2 jogos e nenhuma vitória, Santa Cruz 1 jogo, 1 vitória e o Central 1 jogo e 1 vitória. E saiu os 3 pontos do futebol pernambucano no campeonato nacional, no campeonato brasileiro. Isso é muito importante. Vamos lá. Vamos para a rodada do final de semana. Lembre-se, Corinthians 2, Sport 1. Sport sofre um massacre muito grande no primeiro tempo. Foram 25 minutos ali atordoantes. A sorte do Sport, primeiro, Kaique fez boas defesas. E segundo, a mira do Yuri Alberto, meu Deus do céu. O Depay também perdeu alguns gols, mas o Yuri Alberto, meu Deus do céu. Só que o Sport começou a gostar do jogo. O Sport, ele tem um lance muito bacana mesmo, uma chapada do Sérgio Oliveira, que assustou bastante a torcida do Corinthians. Até naquele momento ficaram até em silêncio, com medo que a bola entrasse. A bola não entrou. E depois foi o lance do gol, né? A bola gira de um lado para o outro, a bola chega nos pés do Sérgio Oliveira, ele toca pro Hereda e tem um cruzamento. Cruzamento perfeito, porque o Sérgio Oliveira ele toca e vai em direção para a área. Coisa que os volantes do Brasil, poucos fazem essa situação de tocar e ir para a área. E ele fez, recebeu um passe excelente do Hereda e com a belíssima finalização faz 1-0 e o Sport vencendo no primeiro tempo. Vai para o intervalo e o Sport ele volta por 1-0, né? E isso é muito bom. Com menos de 10 segundos toma um empate do Depay. Eita jogador para jogar bola, viu? Muito inteligente mesmo. Claro que existe o escorregão do zagueiro do Sport, que ele falha naquele momento, e o Depay faz o primeiro gol. Aí começa outra pressão da equipe do Corinthians, mas o Sport consegue suportar. Aí, em outro lance capital, o Depay faz uma belíssima jogada, chuta cruzado, a bola desvia no João e gol do Corinthians. Aí ele se fecha na frente da área e começa os contra-ataques do Corinthians. Então o Sport começa a rodar essa bola de um lado para o outro, mas sem objetivo. Falar sobre o Pepa. Como é que ele faz para tirar o número 10 da sua equipe, o Lucas Lima? Explica, que até agora eu fiquei sem entender. Como é que você não bota o Atencio para jogar? Como é que você demora para mexer para botar o Paciência no lugar do Arthur? São coisas que, por incrível que pareça, o Sport aí vem pecando bastante. Mas essa cobrança tem que ter, sim, para o treinador Pepa. E o treinador teimoso, viu? Eu acredito que a própria escalação do Sport me chama bastante atenção. Quando a gente fala que o Lucas Lima não está como titular. Ribeira toma seu 3º cartão amarelo, está fora dentro da equipe do Fortaleza. Então, para mim, a minha opinião não adianta permanecer com o Pepa. Ele é muito teimoso. Ele tem uma leitura bacana no final do jogo, quando ele vai dar a entrevista coletiva. Mas na hora do jogo, ele deixa muito a desejar. E a torcida já não tem mais paciência. Para vocês terem ideia, alguns torcedores foram cobrar os jogadores no aeroporto daqui de Recife. Tá bom, pessoal? Falar também do empate do Náutico contra o Botafogo. O Náutico, para mim, foi uma equipe já um pouco diferente, uma equipe que buscou muita intensidade com o seu novo treinador, o Hélio dos Anjos. Alguns jogadores irão sofrer por isso. Para vocês terem ideia, o Patrick Alain e o Marco Antônio já saíram no intervalo, né? Porque são jogadores, primeiro, o Marco Antônio não estava jogando na sua posição. Eu não gosto do Marco Antônio fazendo esse terceiro homem do ataque, né? Eu gosto ele fazendo o terceiro homem de meio de campo. Mas do ataque não, ele estava jogando muitas vezes como ponta e recuava numa linha do 4-4-2. Eu acho que ele perde muito a condição do atleta, né? Que é um atleta muito dinâmico mesmo. Mas a intensidade da equipe do Náutico já é diferente. Então isso eu acho bacana na equipe do Hélio dos Anjos. Intensidade. Poucos clubes têm na Série C. Só que o Náutico carece muito de peças de reposição, pelo menos umas 4, 5. Acredito que o Hélio dos Anjos vai fazer esse pedido. No segundo tempo, né, esses 2 jogadores, o Marco Antônio e também o Patrick Alain saíram, deram vaga para outros jogadores, e mesmo assim o Náutico teve um pouco mais de intensidade, só que é muito pouco. O Náutico carece que essa bola chegue com mais qualidade no último terço de campo. Eu fiquei muito surpreso com a intensidade do Vinícius, é um jogador que já jogou com o Hélio dos Anjos e conhece muito bem. Por isso que eu falo, o Náutico ele precisa urgentemente melhorar até a condição física, porque eu vejo que alguns jogadores estão um pouco abaixo ainda. Estamos falando de abril, mas não é culpa dos jogadores não, é culpa do treinador, do Marquinhos, que estava anteriormente
a intensidade da equipe do Marquinhos é diferente da intensidade da equipe do Hélio dos Anjos. O Náutico vai sofrer um pouquinho nesses próximos 2, 3 jogos, até se ajustar na dinâmica de jogo do Hélio dos Anjos. A Ponte conseguiu vencer o Retrô por 1-0, o Retrô ainda não venceu, um empate dentro de casa e essa derrota fora. O Fernandinho até deu uma belíssima cabeçada, mas o goleiro conseguiu fazer uma boa defesa, mas é muito pouco mesmo, pelo que vimos no final do Pernambucano. Só que uma Série C é um patamar um pouco maior. Eu acredito que o Retrô está demorando um pouquinho para engrenar. Eu esperava um Retrô mais efetivo, um Retrô mais incisivo nesse início de Campeonato Brasileiro da Série C. Agora falar do jogo entre 13 e Santa Cruz. O Santa Cruz venceu por 1-0 a equipe do 13. Eu vou usar uma letra de uma música do Kevin Tincolou, que ele fala assim: na raça dá. Ele vai dar sim, aconteceu. Para vocês terem ideia, eu até bati um papo com o treinador do Santa Cruz, o Marcelo Cabo, depois do jogo, informalmente, encontrei com ele, conversei com ele e perguntei para ele se aquilo ali estava no script. Ele falou: Ricardo, a gente sofreu bastante até se encontrar na partida, mas o importante é a vitória, o importante é pontuar nessa Série D. É uma divisão muito difícil. Eu falei para os jogadores que a intensidade é dessa aí para pior. A intensidade é lá em cima muitas das vezes e a qualidade deixa muito a desejar. Foi o que aconteceu. Santa Cruz demorou a entrar na partida. O goleiro do Santa, o Felipe Alves, faz belíssimas defesas no primeiro tempo. O Favela, um jogador que eu acredito que ele tem muito a somar na equipe do Santa, só que ele teve que sair com menos de 35 minutos do primeiro tempo. Fez uma falta logo no início, depois fez uma falta para matar a jogada. Aí o Marcelo Cabo teve que tirar muito rápido, botou o Gabriel Galhardo, que para mim teve uma condição até melhor de saída de bola de passe, que movimentou mais, tem mais intensidade, mas eu vejo que o Favela ainda tem, o Pedro Favela tem tudo para agregar essa equipe do Santa. Santa, para mim, demorou a entrar na partida, toma um sufoco maior da equipe do 13 no início da partida, uns 20, 25 minutos, que é normal, mas demorou bastante, depois consegue controlar um pouco a partida. No segundo tempo, o Santa Cruz, ele começa a sofrer uma pressão, que é normal do 13, mas depois começa a gostar do jogo, e vai se soltando e partindo para os contra-ataques. Em um cruzamento do lado esquerdo, quem estava lá? Israel. Ele foi lá, fez o gol da vitória da equipe tricolor. Uma vitória muito importante na Paraíba. E teve um pênalti também para o Santa Cruz, em cima do Israel, numa jogada de um contra dele. O cara cai em cima da perna dele, dentro da área, para mim, pênalti. E teve também um lance para a equipe do 13, que muitos reclamaram. Foi um lance muito ajustado, e o juiz estava bem próximo. Eu acredito que o juiz entendeu da maneira que o toque não foi para pênalti. E também a vitória da Patativa, Central 2, Ferroviário 1. Uma grande vitória do Central. Parabéns para esse clube centenário, né? Somando pontos na Série D. O gol do Ferroviário foi o gol do Ciel, né? Que já passou aqui para o futebol pernambucano, pelo Salgueiro, né? Então, e no Ferroviário já tem um bom tempo. Então, parabéns ao Central, parabéns ao Santa Cruz. Agora o Sport e Náutico tem que correr contra o tempo. Precisa melhorar, tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilha, comente, baixando o canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral aí. Vamos embora!